Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize. Estamos começando mais um podcast da Casa do Corvo. E, mano, na boa, digam o que quiser, foi sem Aaron Rodgers, foi sem meia dúzia de candangos, mas ainda assim, cara... Ganhar de 0 no Lambeau Field é bom pra caralho, viu? Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba! Bom dia, boa tarde, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo. Realmente ganhar do Packers lá de 0 não é pra qualquer um, mesmo que seja sem o Aaron Rodgers. Claro que se fosse com ele não seria de 0 e tal, dificilmente seria uma vitória, mas ganhamos de 0. E João Gabriel Gelli, graças a Deus, o seu pressentimento não se confirmou. João, bom dia. Um bom dia para vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Estamos todos de bom humor. Essa defesa maravilhosa. Esse programa hoje é só alegria, esse programa hoje é só festa. Meu Deus do céu, tô maluco. Vamos em frente pra gente falar logo dessa vitória acachapante sobre o Green Bay Packers de 23-0, né? Até perdi a conta, 7, 14, isso, 17, isso mesmo. Tá certo. Vambora! Recados, não se esqueçam, apoia.se/Casa do Corvo, seja torcedor de elite, com R$1 você pode ajudar esse projeto a fazer muito mais. Ano que vem estamos preparando coisas boas e aproveitando que estamos falando de projetos, aproveitando que a gente discutiu algo parecido há uns tempos atrás, vamos ver se em algum momento a gente consegue fazer algo parecido. Eu queria dar os parabéns aqui ao seu Gilberto Pérez, que neste domingo esteve junto com as meninas do Luluzinha Club, esteve com o pessoal do The Playoffs e o USA na rede para comentar este jogo de Green Bay Packers e Baltimore Ravens. Como é que foi aí? Conta pra gente. Cara, foi uma experiência legal, assim, é uma coisa que eu, no caso, sempre sonhei em fazer, né? Que é ser comentarista e ter essa pequena oportunidade ali com o pessoal foi muito legal. Eu consegui. Acho que por ser uma rodada muito cheia, a gente teve ficou um pouco confuso, assim, são vários jogos e eu não tive tanto espaço, mas a gente conseguiu falar bastante, foi bem divertido. Olha que beleza, nosso menino ganhando espaço, a sua voz ganhando destaque nas interwebs, nas rádios esportivas, é uma beleza mesmo. Segura esse menino, gente. Nosso facebook.com/Casa do Corvo BR, curte lá, comente lá, interaja com a gente. Nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @JGGL. Você que está escutando isso na iTunes Store, não esqueça, deixe seu comentário, deixe suas 5 estrelinhas lá para ganharmos relevância na loja e garantimos mais destaque dentro da podosfera esportiva. E você que está escutando isso, não esqueça, somos membros da família Fambonanet. Não esqueça de escutar o Famblinho toda quinta-feira. Tem podcast para quase todo mundo dentro da NFL. Tem podcast do Vikings, tem podcast dos Lions, tem podcast do Green Bay Packers. Se você quer ouvir a torcida dos cabeças de queijo chorando, tem Lambeau Leapers essa semana. Vai lá, escuta, cornete e vambora que eu quero falar desse jogo logo, gente. Estamos destrambelhados. Empolvorosa. Empolgadíssimos. Empolgou, hein?
Primeiro, eu não vou falar tanto assim, porque eu assisti o jogo, eu tava realmente no modo torcedor, então não consegui olhar o jogo de uma forma mais tática, falha minha. Mas começando pela defesa, vamos lá, vamos falar da parte boa, parte maravilhosa do jogo. Eu arrisco a dizer que esse foi o melhor jogo da nossa defesa até aqui. Nós tivemos peças brilhando maravilhosamente bem. Se a gente pegar os números da galera aqui, Patrick Onarson fazendo 8 tackles e 2 assistências, o Marlon Humphrey fazendo sua primeira interceptação. Vamos lá, gente, vamos falar dessa defesa maravilhosa e como que ela brilhou em Wisconsin. Então, eu queria primeiro destacar, foi uma performance maravilhosa. Eu acho que eu tô com você, eu não parei para analisar isso, mas pensando agora por alto, eu acho que eu concordo com você que foi a melhor partida da defesa. Assim, eu acho também que, novamente, a gente não pode empolgar demais, porque o adversário não é o melhor de todos, mas dessa vez a gente não deixou de chegar em condição de pontuar quase em momento algum. A única situação que isso aconteceu foi o primeiro drive da partida, que teve a interceptação do Jim Smith dentro da end zone. Então, a defesa está muito de parabéns. Eu queria, assim, destacar alguns jogadores, mas principalmente eu vou falar de um que talvez passe por baixo do radar, não deveria passar por baixo do radar nessa partida, inclusive foi uma das minhas escolhas de jogador para crescer nessa segunda parte de temporada, né? O nosso cara que podia ter um breakout, que foi o Matt Judon. Cara, ele viveu no backfield do Packers nessa partida, ele destruiu, teve uma partida espetacular, 2 sacks, diversas outras pressões, ótimo trabalho contra a corrida, e ainda forçou um fumble no running back lá, calouro do Packers, né? No Davante Mays. Então, partida, assim, irrepreensível do Judon. É isso que a gente precisa, cara. É um jogador que se ele estiver jogando, não precisa nem jogar nesse nível, né? Mas se ele estiver jogando em alto nível mesmo, ele é uma peça, assim, muito importante para essa defesa. O Judon nesse jogo, ele tava o diabo solto no pasto, cara, porque toda vez você podia contar que pelo menos em algum momento na campanha dos Packers ele ia fazer um sec, cara. Foi coisa, até com sec, ele tava uma coisa absurda, cara. Ele, vendo os números aqui, esse cara ele tem 6 tackles com uma assistência e 2 sacks e um fumble forçado. O que esse cara jogou é coisa de louco. Eu acho que eu nunca vi o Judon fazer uma campanha dessa. E o Judon, ele tá, além de ter a melhor partida dele como pass rusher na temporada, ele jogou demais mesmo, ele tá indo bem na cobertura também, ele tá recuando bem pra cobrir passe, que é uma coisa que ele não tem tanta agilidade assim pra fazer isso, mas ele tá fazendo isso muito bem. E eu acho que, cara, se ele continuar evoluindo do jeito que ele tá evoluindo, ele pode ser um excelente jogador, como a gente já esperava que ele fosse no início da temporada. E os primeiros jogos, assim, ele foi um pouco tímido, não estava conseguindo tantas estatísticas, né? Ele conseguia até pressionar um pouco, mas nada, não estava empilhando sacks, e agora ele já chegou a 5 na temporada. Ele chegou a quase empatar com o Suggs na liderança de sacks do time, mas o Suggs fez 2 e foi a 7,5 também. Então, o trabalho do Judon nesse jogo foi sensacional mesmo. Eu queria destacar também um outro jogador, esse sim talvez passe por baixo do radar, o Willie Henry. O trabalho que ele está fazendo em termos de evolução é muito bom. Ele está conseguindo complementar bem o Brandon Williams e o Michael Pierce, que são caras que são muito mais run stuffers do que pass rushers por dentro, né? E ele está fazendo um pass rush muito forte por dentro. O Henry já está com, se eu não me engano, 3 ou 4 sacks na temporada. Teve 2 nesse jogo. Então, 2,5. 2,5? Isso, foram 2 nesse jogo. Então ele tá indo muito bem. E mostrando uma evolução e trazendo o que a gente esperava, o que se viu nele para ele ser escolhido na 4ª rodada do ano passado. Ele foi uma escolha de 4ª rodada, naquela 4ª rodada que foi muito boa, que foi Dixon, que foi Alex Lewis, que foi o Willie Henry, então, e o Tavon Young, tudo na 4ª rodada. E o Judon veio na 5ª depois. Então, esse draft está se provando uma das melhores classes do Ravens nos últimos anos. Assim. Foram escolhas muito acertadas e os jogadores estão se desenvolvendo e se provando boas peças. Se o Henry continuar evoluindo em termos de pass rush do jeito que ele tá, eu acho que ele pode ser um jogador interessante para os próximos anos. E é até uma questão de filosofia de draft, que o time tem que achar
caras que vão fazer a diferença nos 2 primeiros dias, mas tem que construir o elenco no resto deles. E realmente essa classe do ano passado está mostrando que está trazendo profundidade e rotatividade para esse elenco, com certeza. Assim, são peças que fazem a diferença em determinados momentos e são jogadores sólidos e com potencial, que é o mais importante. E aí, por fim, eu queria também, o Marlon Humphrey merece também mais. O Cleverton já tinha falado dele no começo, mas eu acho que o Marlon Humphrey merece mesmo ser destacado, porque ele conseguiu a primeira interceptação dele, tá certo, interceptação fácil, mas também fez um bom jogo, conseguiu defender alguns passes. E, teve uma jogada que o Davante Adams estava pronto para receber, já estava quase segurando a bola, ele deu um soquinho para tirar ela da mão do Adams. Então, assim, muito boa partida do Humphrey. Acho que cada vez mais a gente fica confiante de que foi uma escolha acertada de primeira rodada. E ele teve quase uma interceptação antes, numa jogada que o Brett Hundley saiu do pocket pro lado direito, fez um passe horrível. Foi perto, ele quase interceptou aquela bola, e aí no final ele conseguiu a interceptação, que foi quase uma pick six, né? Ele retornou até a linha de 3, mas o Humphrey tá jogando muito bem. Ele chegou a ganhar a posição do Brandon Carr durante a partida. Em algum momento da partida, o Brandon Carr foi pro banco e o Humphrey entrou. Claro, na rotação, mas o Humphrey tava entrando muito mais no lugar do Jimmy Smith, que era um cara que tá sofrendo com tendão de Aquiles, né? Ele tá com uma tendinite no tendão de Aquiles mesmo, assim tá jogando um absurdo. Mas agora o Humphrey, nesse jogo, ele entrou mais no lugar do Brandon Carr. Isso mostra que ele tá começando a ganhar o espaço dele, assim, pro time titular, e não deve demorar a ganhar a posição. Era uma coisa que a gente já esperava desde o início da temporada, mas a boa temporada do Brandon Carr adiou isso um pouco, porque não tem por que você forçar o calor com o Brandon Carr jogando bem, mas é uma coisa que naturalmente vai acontecer mais tardar no início da próxima temporada. O Humphrey vai ser titular pelo que ele tá jogando. E o James Smith já anotando a terceira interceptação dele na temporada, né? Acho que foi o único passe que o Hundley tentou na direção dele. Foram 2, foi esse, foi um passe que o Davante Adams conseguiu uma boa recepção depois, porque o Jimmy parou. É verdade. Sim, foi uma... foi meio que acho que era uma cobertura em zona ali, eu não analisei o fundo, mas ele ter parado ali no meio, esperando o safety chegar, provavelmente era uma cobertura em zona. Eu até estranhei, porque ele tava acompanhando, aí ele parou pra olhar pro Brett Hundley, e o Hundley fez o passe que ele começou a correr de novo atrás do Davante Adams. Mas aí foram só os únicos 2 passes na direção dele durante o jogo inteiro. Um deles uma interceptação. Então o Jimmy não tem nem o que falar. O cara tá jogando baleado com o tendão de Aquiles lesionado e tá jogando muito bem. E o Terrell Suggs também merece destaque, né? Que homem, né? Suggs que tem 7 sacks e meio na temporada e 3 deles foram pra um fumble. Então não tem nem o que falar do Suggs, né? O Suggs é um monstro, um dos maiores jogadores da história da franquia. Certamente vai pro Hall da Fama. Eu acho que isso pode até não ser no primeiro ano, que eu acho que já seria injusto, mas ele certamente vai estar no Hall da Fama daqui a algum tempo. Bom, enfim, defesa maravilhosa. Nossa. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Vamos destacar também a nossa dupla de Packers que destruiu nossa partida também. O CJ Mosley, que a gente reclamava vez ou outra, também jogou pra caramba, fez uma partidaça contra o Green Bay Packers junto. O Onassor também tá merecendo um destaque muito bacana, porque ele tá ele terminou essa partida com uns números muito impressionantes. O CJ Mosley também que forçou um fumble pra cima dos Packers. O CJ Mosley recuperou um fumble. Cada um dos dois recuperou um fumble. O Onassor recuperou o primeiro, o Mosley recuperou o segundo. Eu acho que a partida do Mosley foi até bem discreta, assim, pra ele. Não teve grande destaque, ele não fez grande coisa, ele também não teve muito trabalho. Mas ele teve 7 tackles totais no jogo. Eu acho que vale destacar a partida do Onassor, porque foi a melhor partida dele na temporada, assim. A gente já tinha falado bastante que ele é melhor que o Correia, que ele tinha que ganhar vaga, mas isso não significava que ele era bom. Ele tava mostrando mais do que o nosso queridíssimo Kamalei Correia, mas não tava fazendo grande coisa também na temporada. Esse jogo ele jogou muito bem. Ele recuperou um fumble, ele teve 10 tackles totais, então um cara que se movimentou pelo campo inteiro, que participou. E ele é um cara que normalmente ele desvia bolas, ele vai bem em cobertura de passe, mas ele tá evoluindo. E isso é bom. Você tem um cara que
tá evoluindo, tá formando uma boa dupla com o CJ Mosley. Se eles conseguirem se entrosar de vez, pode dar certo, como deu com o Zach Orr ano passado. Você tem que dar tempo de campo pro cara, né? Se ele não tiver em campo, dificilmente ele vai evoluir grande coisa. A experiência é muito importante nesse sentido. Destaque até também pro Balser, que novamente teve poucos snaps em campo, mas o Balser é um cara impressionante. Mesmo ele consegue produzir muito com pouco. Ele sempre bota uma estatística, alguma coisa importante que ele consegue fazer, mesmo estando pouco tempo em campo. Ontem ele desviou um passe do Brett Hundley, foi importante, que botou ele numa terceira profunda. Então, ele consegue trazer produção, mesmo estando pouco tempo em campo. Eu acho que o Balser é o futuro da franquia. Acho que depois que o Suggs aposentar, a gente pode ter uma boa dupla dele, uma boa dupla jovem, entre ele e o Matt Judon. Então, é um cara que merece destaque também. Ainda nos stats, como eu já falei, assim, eu assisti esse jogo no modo torcedor, eu não consegui parar para ver condensado ainda desse jogo também. Dá para sentir que a nossa dupla de safety está melhorando nesse jogo? Assim, com base nisso, o que a gente viu nesse jogo, dá para dizer que a nossa dupla de safety está melhorando, porque a gente entende que pegando um adversário mais fraco, a tendência é que a defesa se destaque mais. E nesse jogo teve coisas muito impressionantes. E eu não achei uma partida tão ruim dessa vez. Assim, até o Tony Jefferson, que a gente estava criticando tanto, eu não achei uma partida tão ruim dele assim. E o Eric Weddle com uma interceptação também nesse jogo. Dá pra dizer assim que, finalmente estamos começando a ver o que foi prometido pra gente, apesar de ainda não ser aquela grande dupla tão esperada? Eu só queria botar lá dentro que essa deve ter sido uma das interceptações mais fáceis da carreira do Eric Weddle. A bola chegou flutuando, caiu macia na mão dele, né? Ele teve que dar um piquezinho pequeno pra ficar com a bola. Mas, cara, eu acho que eles nem foram muito testados, né? Que é essa a grande questão pra essa partida. Eu acho que ela não serve muito de parâmetro pra avaliar justamente por isso. Assim, o Hundley não tentou muitos passes em profundidade. Quando ele tentou, teve dificuldade, tá certo. Acertou um ou outro. Mas, assim, não teve sucesso nenhum contra o Ravens e a gente limitou totalmente o ataque terrestre deles. Então, quando eles conseguiam avançar também nas trincheiras, a gente estava dominando. A linha ofensiva deles sofreu um bocado. Então, cara, eu vou ser bem sincero, eu não acho que dá pra dizer alguma coisa com base nesse jogo. Eu acho que é complicado. Eu acho que a principal deficiência do Tony Jefferson tem sido a cobertura. E até a questão que ele ia bem, ele não tá conseguindo fazer bem, que é cobrir o tight end. E esse jogo é difícil a gente dizer alguma coisa, porque o Lance Kendricks e o Rodgers não receberam passe, eu acho. Tem até que olhar a estatística aqui, mas eles praticamente não participaram do jogo. Então é difícil. Receberam dois passes para 8 jardas tomados. Então, é difícil a gente avaliar se foi de fato uma cobertura muito boa do Jefferson que fez com que o Brett Hundley não tentasse passes para eles, ou se de fato é uma dupla que não funciona tão bem, porque a dupla de tight end do Packers não é grande coisa. Eles tinham 180 jardas somadas na temporada. Então, eu acho que vamos com calma nessa questão do safety. Eu quero ver um pouco mais. Eu até acho que uma das coisas que deveria ser mais focado pelo Dan Pease nessa bye week era desenvolver um pouco melhor essa questão do Jefferson, entender um pouco mais as coberturas que ele vai bem e melhor como utilizar ele. E vamos ver com calma se ele conseguiu fazer isso de fato nesse tempo que ele teve. Parece que o Chuck Clark começou a ganhar alguns snaps, né? Assim, eu não tinha visto ele ainda jogar na defesa. Essa acho que foi a primeira vez que eu me lembro de uma jogada dele na defesa, alguma coisa que ele conseguiu forçar o passe incompleto. Num bom tackle dele, inclusive. Que o Tony Jefferson tá perdendo espaço também. Quem eu vi pouco em campo foi o Lardarius Webb. Não vi quase nada dele. Eu acho que pensando nisso deve ser bom, né? Acho que é um bom sinal. Do jeito que a gente estava reparando nele em campo anteriormente. Pois é. Só sendo queimado. Não sei se ele não esteve em campo, porque o Maurice Kennedy voltou e ganhou, e a posição é dele, né, de slot corner. Então, quando ele esteve em campo, ele fez aquela função. E aí Vou pesquisar. O Lardarius Webb entra mais como safety reserva. Eu vou ver se eu acho aqui o snap count do Lardarius Webb. Com os números na mão aqui, só vendo os stats do jogo, sem snap count nem nada, ele teve 2 tackles e uma assistência só. Lardarius Webb? Então ele teve algum tempo em campo, mas eu não vi. Ele jogou 19 dele. Snaps, 28% dos snaps da defesa. Pois é. Então é um cara que tende a perder espaço mesmo, ele vai ficar mais na rotação de safeties.
Eu acho que ele pode ser mais usado em situações óbvias de passe. Ele entra como mais um safety, um cara que tem um pouco mais de ball rock do que o Tony Jefferson, que vai melhor na cobertura, que na cobertura profunda ele consegue render. Mas ele fechando no meio, ele não vai tão bem. Então eu acho que nessas situações ele vai entrar em campo. Mas em geral ele deve perder muitos snaps em relação ao que ele estava tendo. E o nosso maravilhoso Chuck Clark? Chuck Clark merece um prêmio. O cara entrou em campo, 100% aproveitamento. O primeiro tackle dele forçou um passe incompleto, que deveria ser um fumble. Momento clubista, porque aquilo lá não dá pra ter certeza que é uma recepção, né? Mas. Não, aquela ali eu vou concordar. O cara não tinha nem controlado a bola direito. Ele botou a segunda mão ali. Mas a bola tá solta, né? Não, eu concordo. Um passe incompleto, ele não é nenhum absurdo marcar aquilo ali, não. Obviamente Clark... que se o jogo tivesse equilibrado, a gente estaria xingando horrores, mas... Chuck Clark, MVP desse time. Mas ele fez um bom tackle. Tecnicamente foi muito bem no tackle, botou o capacete na bola, tirou a bola da mão do cara. Acho que foi. Sim, no que a gente não vê ele em campo quase. É um cara que, sexta rodada, que se vier a ser alguma coisa no futuro, ele tem que ser desenvolvido para jogar daqui a 1 ou 2 temporadas. Então, não esperava nada dele. Eu vou só adicionar um negócio no comentário do Giba sobre os snaps do Marlon Humphrey. Ele jogou 49 snaps nessa partida, foi o segundo maior número dele na temporada. Perdendo só pro jogo contra o Raiders. Ele estava em campo em 73% dos snaps. E o Brandon Carr, que tá jogando quase todos os snaps ao longo da temporada, nessa ele teve menos de 30%. Não, desculpa, ele teve 38%. A impressão do Giba realmente confirmada aí. E sobre uma curiosidadezinha também sobre os passes, sobre as recepções dos Packers, quem mais recebeu recepções dessa vez no time foi o Davante Adams, com 8 recepções para 126 jardas. Acho que a mais perigosa ele foi interceptado, né? Na tentativa mais perigosa ele foi interceptado dentro da end zone, de resto. Mas isso é uma coisa que eu tava comentando ontem na transmissão, que o host perguntou por que eu achava que o Davante Adams estava ganhando mais espaço. Então é uma questão que eu achei que assim, o Brett Hundley, ele é o quarterback 2, então ele treina mais com os caras da segunda rotação. Em tese, o Davante Adams era o terceiro wide receiver no começo da temporada, atrás do Randall Cobb e do Jordy Nelson. Então, naturalmente, nos treinamentos, o Hundley tem mais contato com o Davante Adams. Então, a partir do momento que ele ganhou a titularidade com o Alexander Rodgers, o cara que ele tem mais química começou a ganhar mais espaço também. Apesar do Adams já estar fazendo uma boa temporada, porque o Rodgers consegue distribuir bem a bola pelos recebedores dele. Só que o Hundley funciona basicamente só com o Davante Adams. Ele não consegue conectar bem com o Jordy Nelson. Nos últimos 4 jogos ele não teve mais de 35 jardas de recepção. E o Davante Adams é hoje o melhor recebedor do Packers em termos de estatísticas. Ele tem mais de 500 jardas e ele tem 6 touchdowns. Não por causa do Brett Hundley, mas por causa da temporada inteira. Mas assim, desde que o Brett Hundley entrou, ele começou a ganhar mais passes do que o Jordy Nelson. O Jordy Nelson, ele tem muita química com o Rodgers, ele faz uma conexão muito boa com o Rodgers, mas com o Hundley não tá funcionando. O Adams tá com bons números de verdade com o Brett Hundley, né? Ele teve... Nos últimos 2 jogos... Desde que eles voltaram do bye, ele teve um jogo de 7 recepções, 53 jardas, outro de 5, 90 jardas, e esse de 8 recepções, 126 jardas, então... E nossa defesa, que cede em média 184 jardas por partida de passe, esse cedeu 200 e alguma coisa. Então, foi um bom jogo do Davante Adams, dando aquela queimada na defesa. Crab cakes in football is what we know, as we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. Bom, vamos passar pro outro lado da bola agora? Por favor, não. Eu também não queria, mas tem um cara que a gente precisa dar. Vamos fazer 2 destaques positivos rápidos. Não sei se é tão positivo assim, mas acho que a gente merece citar por causa do retorno dele, que é o Danny Woodhead, que, a meu ver, assim, ele fez uma partida ainda muito tímida. Não sei se é porque ele estava ainda se recuperando, se ele tá buscando entrosamento com o time ainda, ou eu não sei se é essa a média dele e eu tô totalmente por fora. Ele conseguiu 5 recepções para 21 jardas e teve apenas uma corrida para 2 jardas só, por uma coisa algo bem discreto.
Então eu queria um pouquinho de um comentário de vocês a respeito desse senhor que está voltando ao time. E graças a Deus, talvez ele dê alguma. Ele é um Faísca. Isso. Ele acrescente alguma variedade a esse ataque, pelo amor de Deus. O Woodhead, ele volta para ser o chain mover do time. Aquele cara que, numa terceira para 5, o Flaco vai jogar a bola nele para ele conseguir a primeira descida, que foi ele conseguiu fazer isso uma vez no jogo. Uma terceira para 6, ele conseguiu uma recepção de 7 jardas e manteve o ataque em campo. Então eu acho que ele é importante nessa situação. Em situações de passe longo, como o Flaco tentou naquela interceptação ridícula, eu acho que ele não funciona tão bem. Uma rota gol, ele estava bem marcado, foi uma escolha terrível do Flaco. Mas eu acho que o Woodhead pode ser importante nessa questão. Fala-se muito, não, vai piorar porque vai ficar dando check down pra ele. Tem até uma pergunta sobre isso. Exatamente, eu ia entrar nisso aí. É uma pergunta do Raul Sá, que ele falou que leu um texto falando que a volta do Woodhead pioraria o ataque, porque ele faz essas jogadas que o Flaco está acostumado já a fazer, né, de checkdowns e tal, e que isso tornaria o ataque mais previsível e menos eficiente. Ele quer saber se a gente concorda com isso. Eu acho que não, porque o fato do Woodhead não estar no time não impediu que o Flaco fizesse. Só que ele fez essas jogadas para jogadores piores. Então ele estava fazendo isso com o Buck Allen e com o Ben Watson. Agora ele vai fazer com o Woodhead, que é um jogador melhor. E com o Ben Watson também. Vai continuar fazendo com o Ben Watson. Aliás, o Ben Watson teve uma das melhores recepções do jogo ontem, 33 jardas, né? Então, mas eu acho que a volta do Woodhead não piora o ataque de maneira nenhuma, assim. Eu acho que ela torna um ataque mais imprevisível, porque ela vai ajudar a criar espaço no fundo do campo. Porque você sabe que tem um Woodhead ali, que se você deixar ele receber com um mínimo de espaço, ele vai ganhar 5, 6 jardas. Então, pode criar alguns espaços no fundo do campo. Claro que, como ele estava voltando de uma lesão grave, muscular, eu acho que o time resolveu não forçar muito com ele, até porque não estava precisando, estava ganhando o jogo, não tinha por que forçar muito os passos com ele. Mas eu acho que aos poucos ele vai ser mais utilizado durante a temporada. E ele assim, você falou da estatística dele de uma corrida só e tal. Cara, ele não é um jogador para ficar correndo com a bola mesmo. Não é o que ele mais vai fazer, né? Então, isso limita a quantidade de vezes que ele vai estar em campo. Ele vai estar em campo principalmente, né, em situações de terceira descida, né, e como recebedor. É isso mesmo que o Giba falou. O Flaco já ia fazer isso de qualquer jeito, ele está fazendo para jogadores piores. O Woodhead é um dos melhores nessa função em toda a NFL. Então, acho que tem motivos para a gente ficar otimista com o ataque, sim. Não, a gente até falou já antes, não acho que é algo que vai revolucionar o time, né, mas acho que pode sair algo de bom aí, sim. E eu quero destacar, assim, a partida do Flaco não foi ruim. Ele fez um jogo bem, bem razoável, assim, razoável para bom. Tirando a interceptação, que realmente foi uma péssima escolha, foi uma leitura horrível dele. O Haha Clinton Dix estava perfeito na jogada, ele tinha a parte de dentro, ele não ia conseguir fazer o passe por cima dele porque ele é muito mais alto que o Woodhead. Então foi uma escolha horrível do Flaco. Tirando aquilo, o jogo dele foi bom. Foram 20 passos completos em 28 tentados. 22. 22 completos, né? Isso. 22 completos e 28 tentados. Então ele conseguiu mover o ataque bem. E apesar da linha ofensiva, que foi uma tragédia, assim, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas ele conseguiu algumas coisas e a gente teve que usar muito bootleg para ele sair do pocket, para ele escapar para tentar um passe, que não é uma coisa que ele faz tão bem também, ele não passa bem o movimento, mas ele conseguiu conduzir o ataque com decência, apesar das circunstâncias. Eu acho que foi um bom jogo do Flaco, jogando fora de casa, contra um time que é muito forte em casa, que tinha um pass rush que complicava ele. O Clay Matthews e o Nick Perry deram bastante trabalho, bateram bastante nele no jogo, até o Matthews sair, e aí já ficou um pouco mais tranquilo nessa questão, mas o Flaco fez um jogo decente. Acho que decente é a palavra que eu usaria. Não acho que ele não foi muito bem, não. Assim, acho que essa interceptação é uma das coisas mais pavorosas que ele fez nessa temporada. É inexplicável o que ele viu naquele lance para fazer aquele passe. E o passe ainda foi horrível, então tá tudo errado ali. Mas em uma jogada muito parecida depois, ele achou o Mike Wallace, né, que a gente estava debatendo a jogada mais bonita do Ravens na temporada. Essa aí é a jogada mais bonita, né? Da minha opinião, pelo menos, esse touchdown do Mike Wallace. Eu concordo contigo.
E é uma Foi coisa que um passe muito preciso, de uma marcação que estava boa, uma recepção ótima do Wallace também, pra touchdown ainda. Então... E tem sido uma carência nossa nessa temporada, ter um recebedor fazendo uma jogada, né? Porque nossos recebedores em geral, tirando o Macklin que tá conseguindo alguma coisa, mas assim, em recepções contestadas, em conseguir brigar pela bola e ganhar, a gente não tem ninguém fazendo isso, assim, nenhum dos recebedores está fazendo isso. Consertar a rota para conseguir receber o passe. Então, essa foi uma jogada muito boa. O passe foi muito bom, bem colocado, apesar da marcação estar bem colocada. E o Wallace conseguiu fazer uma excelente recepção também. Então, eu acho que merece palmas. E eu acho que o Wallace tem que ser bem utilizado no começo do jogo. Quando o Wallace é um cara de... Ele é chato, né? Aquele cara que fica reclamando que não recebe bola. Estrelinha, diva, né? Ele é muito diva. Então eu acho que você colocar ele no jogo logo no começo da partida é bom pro ataque do Baltimore, porque ele ganha confiança e ele ajuda todo mundo. Então, logo o primeiro passe do Flacco foi um passe de 17 jardas pro Mike Wallace. Então, o ataque funciona melhor quando ele não tá... Quando usa bem o Wallace. Ele é um jogador já veterano, que já não tem mais a velocidade de outros tempos, mas ele pode ser uma peça interessante para esse ataque que carece de um recebedor de qualidade, né? Principalmente levando em conta que o Wallace praticamente assim, ele e o Macklin são assim, de médios para bons, e é o que a gente tem de recebedor e acabou. Então tem que dar chance para esses caras mesmo, tem que dar chance para esses caras desenvolver. Mas eu queria falar desse cara maravilhoso, desse cara que Seattle nesse momento deve estar chorando por ter dispensado. Mano, que partida do Alex Collins, cara. E como é bom ver esse cara sendo desenvolvido, esse cara evoluindo. Cada jogo é uma surpresa. Tirando o jogo contra os Titans, e obviamente os jogos onde ele começou com time, desde Jacksonville até aqui, o que esse cara tem feito, e agora que ele tá recebendo passe, meu, coraçãozinho pra esse cara. Em termos de estatística, a partida dele nem foi tão boa se você parar pra olhar assim. Ele teve média de 2 jardas e meia por carregada. Mas aí você vai ver as corridas. Quase todas ele recebeu contato antes da linha de scrimmage, porque a linha ofensiva não segurou ninguém. Foi uma partida horrível da nossa linha ofensiva. O Russell é uma piada, principalmente segurando corrida. Assim, ele é horrível em tudo. Jogando de tackle, ele é horrível em tudo. Não consegue fazer nada, ele é muito lento. O cara explode em cima dele, ele não faz nada. Mas a nossa linha ofensiva foi muito mal. O Austin Howard não jogou bem também. Então, o que o Collins conseguiu produzir, apesar das circunstâncias, apesar dele estar recebendo contato muito cedo, ele correu com força, ele quebrou tackles e ele conseguiu produzir apesar das circunstâncias. E especial destaque pro fato dele estar recebendo passe. Ele recebeu 4 passes no jogo. Em um deles ele ganhou quase 20, acho que se não me engano, ele ganhou 21 jardas em um dos passes. Então, ele está se desenvolvendo num running back completo. Tanto que o Buck Allen teve 3 corridas no jogo. Assim, o Collins está dominando o nosso backfield. O West foi health scratch, ele foi cortado do jogo sem ter problema de lesão. Ele estava fisicamente bem e não foi para a partida porque não tem espaço. O Buck Allen perdeu espaço também. Não está correndo mais quase. Teve 3 corridas no jogo. Então, o Alex Collins está dominando o nosso backfield. E finalmente, aleluia, usaram ele para correr numa situação de red zone. Finalmente perceberam que ele é o nosso melhor running back quebrando tackles e o nosso melhor running back fazendo as defesas errarem. Então usaram ele numa situação de red zone. Ele numa corrida aberta conseguiu o primeiro touchdown dele na carreira pelo Baltimore. Então é um jogador que está se desenvolvendo muito bem e eu vejo ele como o futuro da franquia mesmo na posição, talvez dividindo o backfield com o Dixon se ele conseguir parar de usar drogas. Sim, é exatamente isso. A partida da nossa linha ofensiva foi uma atrocidade. Não teve espaço nenhum pra correr, tirou leite de pedra, tá? Porra, quebrou tackles, conseguiu evadir o primeiro cara que chegava, né, pra tentar derrubar ele. Foram 49 jardas suadas pro Collins. Eu acho que o principal do jogo do Collins esse domingo foi o que o Giba destacou. Ele está conseguindo avançar jardas após o primeiro contato. Acho que tem muito desse lance no jogo. Os principais lances dele no jogo são assim. Ele como o Giba falou, nossa linha ofensiva joga no lixo e compra outra, porque tá difícil. Ele recebe o contato e ainda assim ele consegue progredir. E isso é muito bom pra gente. Para um ataque, que a gente tem um corpo de recebedores, como eu já falei, de médio para bom, que é um negócio bem
assim, de médio para bom, forçando a barra, ter um cara desses no nosso time é muito importante. E principalmente um detalhe que eu queria destacar é o avanço dos Ravens após chegar a Red Zone. A Red Zone. Sou eu ou parece que o time, depois que atravessa a linha de 20 jardas, ele trava? Isso é natural no ataque ruim. É natural no ataque ruim que não tem boas peças entre os recebedores, assim. Porque a defesa fica mais compacta. Isso, exatamente. O espaço fica mais... a defesa fica mais compacta, é exatamente o que o Giba falou. Por exemplo, essa arma do check down, do passe curto, ela fica mais manjada, né? Tem menos espaço, o recebedor vai ter menos área para trabalhar após a recepção. Então, isso complica para o nosso estilo de ataque. Você precisa ser mais criativo quando você tem menos espaço. Porque quando você tem um campo inteiro, você consegue esticar o campo, jogar um recebedor no fundo para abrir espaços e ganhar jardas intermediárias, coisas que a gente não está conseguindo fazer. Assim, o nosso trabalho em passes intermediários é péssimo esse ano. Mas aí, então eu acho que é uma coisa, quando você chega na red zone, você tem recebedores que não estão jogando muito bem, se o quarterback não é muito preciso, sua linha ofensiva não cria muitos espaços pro jogo corrido, naturalmente seu ataque vai ser péssimo na red zone. E é o que acontece muito com a gente não consegue produzir touchdowns. A gente não tem chegado muito na red zone também, né? Porque nosso ataque... Uma coisa que eu acho que foi importante no ataque nesse jogo, a gente teve menos 3 and outs. Eu acho que foram 2 ou 3. Sei que depois do touchdown a gente teve 2 seguidos. Mas a gente teve menos 3 and outs. A gente conseguiu andar um pouquinho em campo, ficar um pouquinho de tempo em campo para nossa defesa não ficar muito cansada. E isso foi fundamental pro grande desempenho que a gente teve nesse jogo. Inclusive, eu queria até recomendar, vou deixar o link no post, se eu lembrar. Vocês viram o vídeo de vestiário desse jogo? Eu vi a entrega das bolas. Sim, foi legal, cara. Foi bonito o reconhecimento do Harbaugh com o Collins, com o Dan Pease. Aliás, apesar de eu achar que ainda tem coisa pro Dan Pease fazer, para mexer, que tem coisas para serem ajustadas, como a gente já comentou lá no começo, a dupla de safeties ainda precisa encaixar um pouquinho mais. Mas por enquanto é o setor que tá mais dando alegria, mais dando orgulho pra gente, então não tem muito o que fazer, né? É o terceiro shootout da temporada, né? Então eu acho que, a gente já falou isso algumas vezes, eu acho que o péssimo desempenho do ataque prejudica, dá a impressão de que a defesa não tá jogando tão bem. Mas assim, a gente não tem cedido, tirando o começo de temporada em jardas corridas, a gente não tem cedido muitas jardas pros adversários, principalmente pelo alto. Correndo com a bola, a gente tá melhorando agora, mas pelo alto a gente não tava cedendo muitas jardas. O problema é que a gente tá cedendo muito ponto porque a gente já entra em situação de campo ruim. Mas eu queria dar um destaque também, que a gente não costuma falar tanto, mas aos special teams. A partida do Sam Cook panteando foi excelente, ele botou os caras dentro da linha de 10 jardas 3 vezes no jogo. Eu preciso falar daquele lance também que o juiz deu touchback, que eu fiquei puto pra caralho com aquilo, mano. Cara, ninguém entendeu aquele lance, o juiz deu touchback, mas assim, se ouvir na transmissão, o comentarista falou, como assim deu touchback? Claramente. Sim. Claramente a bola ficou na linha de 1 jarda. E você sabe o que é pior? Tem uma câmera que pega o lance de frente. Exatamente de frente, exatamente onde a bola está caindo. Não foi touchback nem aqui, nem na China, mano. A decisão do juiz, sinceramente, eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. A questão que eu ouvi o comentarista especulando que pode ser o que fez eles tomarem a decisão num dos momentos, no momento que o Kennedy tá tentando dar o tapa na bola, o pé dele tá perto da linha da end zone. E não dá pra ter certeza se ele está com o pé tocando na linha no momento que ele toca na bola. E como a marcação de campo foi de touchback, eles não podem voltar atrás porque eles não têm certeza, entendeu? Então essa foi uma das especulações. Foi o que o comentarista do jogo entendeu como assim, esse é o único motivo que eu consigo enxergar para eles terem marcado o touchback mesmo. Porra, eu achei que você fosse comentarista do jogo, Giba. O da CBS, não da CBS, né, cara? Não o nosso. Que infelizmente não era o Romo. O Romo não comentou... mentira, eu ia falar que ele não comentou nenhum jogo nosso, mas Miami contra os Dolphins ele tava lá. Dolphins, isso. Ele inclusive comentou até o gato, né? Ele inclusive deu o apelido pro Alex Collins. The Irish Dancer, o dançarino irlandês. Ele só chama o cara assim, Tony Romo é muito amor comentando. Tem torcedor do Dallas sentindo saudade do Tony Romo aí, hein? Mas porra...
Depois do Sunday Night, então, nem se fala, cara. Viúvas do roubo estão chorando nesse momento. Mas eu acho que no ataque não tem muito mais o que falar. Eu acho que tem algumas perguntas sobre algumas perguntas sobre o ataque que a gente pode desenvolver algumas outras questões durante as perguntas, mas eu acho que não tem mais muito o que falar, não. Só quero bater palmas pro Sam Cook mesmo, que foi uma partida excelente dele. Eu vou só fechar com um número, né, que esse é preocupante. Foram só 3 de 14 conversões em terceiros descidas. Nessa nota podemos passar para o próximo tópico. Eu não lembro do Baltimore Ravens nessa temporada ter uma taxa muito boa de conversão de terceira descida. Nossa, mãe. De terceira descida. Então não é um negócio assim, meu Deus, como eu tô assustado. É preocupante, mas não surpreendente. Entra muito na questão do ataque não conseguir se posicionar em campo para terceiras descidas curtas, né? Sim. Como a gente não tá correndo bem com a bola, nesse último jogo a gente não tava correndo bem com a bola, nem no penúltimo. No geral, a gente teve terceira para 6, terceira para 7, terceira para 8. Então, e aí, o Flaco já não vai bem de terceira para 2. Para terceira para 6, isso fica difícil. Eu acho que o Woodshead pode ser importante nessa questão de conversão de terceira descida. Mas também não dá para ser previsível com ele, né? Então... It's game time. The Kid Gowie. Ravens Nation. All we know is purple and black. And if you're not a Ravens fan, welcome to Baltimore, Maryland. Matando esse assunto, então, vamos falar só um... Já entrando nas bold predictions, eu quero começar falando então da previsão para o próximo jogo da seguinte forma. Entramos no Wild Card assim, segurando assim pela ponta do cipó. Então, muito obrigado, Los Angeles Chargers, vocês são uns amores. Obrigado também, Buffalo Bills, por ser esse time tão incompetente, esse time tão capenga que são vocês. Assim, guardo vocês assim no meu coração. É por isso que eu coloquei o tema dos Chargers hoje na leitura de recados. Tamo junto. E agora, com esse 5-5 maravilhoso, estamos indo enfrentar Houston no Monday Night Football. Estamos indo não, né? Nós vamos receber Houston. Esse jogo vai ser em casa. Quais as expectativas depois dessa vitória para dar moral, para dar apoio pro time? Não tem DJ Watt, não tem Deshaun Watson. O que esperar desse confronto? Tá, eu falo primeiro, então. Porque eu comecei muito, eu deixei você falar primeiro. Cara, então, talvez minha opinião já valha como uma bold prediction, mas eu acho que esse é o jogo mais fácil que sobrou no calendário pro Ravens. Eu vejo o time com bastante favoritismo. Eu acho que assim, o ataque do Texans com o Tom Savage não tem nada para inspirar muito temor pra gente, né? Uma estátua no pocket, não tem menor mobilidade, um pass rush mais forte acaba com ele. Então, acho que a defesa, mantendo o ritmo, tem tudo para fazer a noite do Texans ser bem longa. E vários quarterbacks bem medianos estão conseguindo destruir a defesa do Texans agora que eles estão sem o J.J. Watt, sem o Whitney Mercilus, né? Então, eu vejo uma vantagem boa, uma chance do nosso ataque fazer uma partida aceitável e nossa defesa comandar de novo as ações. Acho que esse é um confronto sob medida pra gente. Eu acho que, assim, esse jogo agora contra o Packers seguiu a receita que o Edel estabeleceu no início da temporada, né? Jogar muito bem na defesa, fazer boas ações no time de especialistas e ter um ataque sólido. Foi mais ou menos o que aconteceu no jogo, assim. Nosso ataque foi decente, nossa defesa foi excelente e o time de especialistas conseguiu 2 bons retornos e 3 punts muito bons. Então eu acho que se a gente conseguir continuar com essa receita e talvez melhorar um pouquinho o ataque, a chance de a gente ganhar do Texans é bem grande, eu diria. Acho que se o pass rush continuar funcionando bem, quanto uma linha ofensiva que não é das melhores também, a linha ofensiva do Texans não é grande coisa, eu acho que a gente tem boas possibilidades de bater bastante no Tom Savage
e pelo menos acelerar os passos dele. Mesmo que ele não sofra o sec, ele vai ter que dar um passe apressado. E acho que grande chance da gente conseguir algumas interceptações nesse jogo. O Giba tem reforçado muito isso, eu vou destacar também. O ataque, o time vai muito bem quando enfrenta adversários com defesas medianas. O que se falava muito da defesa dos Texans é que ela era bem forte, ela era bem poderosa, inclusive das ligas de fantasy, eu tinha a defesa do Texans, eu cortei, porque com essas perdas aí do DJ Watt e do Whitney Merciless, que o Gelli lembrou também, ela não dá grande coisa. Então eu arrisco a dizer que esse jogo do Texans vai ser um repeteco do que a gente viu esse domingo agora contra os Packers. Não acredito que vá também ganhar de 0 de novo. Se os Ravens ganharem de 0 de novo, pode mandar fechar a UFC, pelo amor de Deus. Mas acho que dá pra sair com uma vitória assim. Eu arrisco, sei lá, outro placar de 24-10. E acho que vai ser isso. Acho que vai ser um 24-10 bonito. O Houston pode tentar fazer uma graçola pra cima da gente, mas apesar de que eu faço também as palavras do Gelli da semana passada, eu tô com um pressentimento muito ruim pra esse jogo, cara. Alguma coisa tá me dizendo que o Baltimore vai espalhar farofa em casa nesse prime time, cara. Eu não tô muito afim de ver isso, não. Não, o Baltimore costuma jogar bem em prime time, assim, quer dizer, recentemente. Algumas vezes deu uma paçocada, tipo aquela estreia da temporada depois do título, aquela surra que tomou do Steelers, mas em geral joga bem no prime time. Eu acho que eu aposto em 27-9. Pô, a minha aposta é 23-9. 9 é bom que é coringa, né? Pode ser 3 field goals ou um touchdown, um field goal e o extra point errado. É um número bem... eu aposto em 3 field goals. Eu acho que o sábado não vai conseguir fazer muita coisa, não. Apesar de eu gostar muito do DeAndre Hopkins, ele consegue fazer mágica, mas ele vai ter uma marcação bem apertada nesse jogo, porque nosso corpo nossa secundária tá muito bem. Eu acho que fica no 23-9. Eu acho até que é exatamente isso. Eu acho que eu botar o Jim Smith no DeAndre Hopkins vai ter uma batalha, provavelmente a coisa mais interessante para se prestar atenção no jogo, mas eu acho que dificilmente o Savage vai ter tempo para se livrar da bola, né? Vai ser bem pressionado durante o jogo inteiro. Não acho o Lamar Miller nada de especial para desafogar o jogo corrido. O Dontae Foreman, que é o reserva, ele tá com suspeita de ter rompido o tendão de Aquiles. O Will Fuller tá machucado também, então, ataque já tá sem muitas armas, a defesa perdeu 2 dos 3 melhores jogadores, então acho que tudo caminha pra uma vitória nossa, assim, eu tô bastante otimista com esse jogo. Eu só espero que o nosso queridíssimo Ron Stanley volte, porque senão o Jadavion Clowney vai deitar em cima do James Hurst e eu vou ficar bem triste. Mas eu espero que ele volte, ele chegou a estar duvidoso pra esse jogo, né, então talvez, eu acho que com um tempo um pouquinho maior de recuperação, porque a gente vai jogar só na segunda-feira, então ele tem domingo também para recuperar, eu acho que ele consegue voltar à concussão tranquilo. Assim esperamos. Minha bold prediction é mais de 8 sacks. Porra, você roubou a minha. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar mais de 10. Mas eu cheguei a pensar, eu pensei em fazer alguma coisa com Saxonville e tal. Falar que a gente repetiu o que o Jaguars fez na semana 1, né, que eles mandaram 10 sacks no Savage. Minha aposta ia ser mais de 8, exatamente 8. Eu vou ficar com 4 interceptações e vai ter 2 safeties nessa partida a nosso favor. Porra, 2 safeties. Essa é usada. Eu tô sempre chutando bold prediction pra lua, cara. Já falei de Tucker com chute de 70 jardas. Eu acho que eu nunca vi um jogo com 2 safeties. Falando em bold prediction, mais uma certa minha aí, né? Não queria falar nada. Acertou mais uma. Uau. Eu falei que o Randall ia ser interceptado 3 vezes. Porra, verdade, hein? O João Gabriel Gelli, nossa mãe de Ná. Às vezes eu acerto. Bom, tá melhor que eu, por exemplo. Vai. Então, tá. E como vai o Antônio Brown, Gelli? Tá bem? Tá feliz com ele? Pô, mas eu nem precisava dele pra ganhar essa semana. Porra. Falando sério mesmo. Tá bom. Ok. Ai. Vocês estão bem na liga? Eu tô. Só digo que mais eu 100 avisei. pontos, cara. Acredite se quiser. Só digo que eu avisei. Ai, meu Deus. Cara, eu tô pesquisando aqui ver se teve qual o time que mais teve safety. E o recorde numa temporada é 4.
Vai ter 2 em um jogo, é foda. Eu tô falando, cara, eu tô chutando pra lua. Eu acredito em você, Cleverton. Não, eu não acredito em mim mesmo, então muito obrigado. Mais safeties em um jogo 3 do Los Angeles Rams contra o New York Giants no dia 30 de setembro de 1984. É o recorde de safeties numa partida. Teve quantos? 3? 3. Porra. Pode acreditar, cara. Ok, né? Meu Deus do céu. Eu acredito, vai. Agora eu acredito também. Eu estou confiante. Vai ter 2 safeties nessa partida. Vamos para as perguntas. Qual foi sua aposta de placar, então? Foi 24-10, se não me engano. 24-10. Dá pra chegar com safety. 2 safeties. Foi 24-10. Ia ser mais legal se você apostasse em 4-0. Cara, eu juro pra você que eu achei que esse jogo entre Packers e Ravens ia terminar 3-0. Porra, foi feio, né? Uhum. O primeiro tempo foi horroroso, nossa. Puta que o pariu. Eu comecei a assistir, eu falei, porra, vai terminar nessa draga aí, quer ver? Ó, a gente vai terminar com esse resultado magrelo. A gente só, cara, de verdade, eu só vejo jogos do Ravens porque eu torço, cara. Porque é muito chato, cara. Não tem nenhuma outra explicação pra ver também. Cara, que time chato de assistir, meu Deus do céu. Puta que pariu. Mas relaxa, a gente vai pros playoffs e as coisas nos playoffs vão melhorar. Isso aí. O Flaco vai entrar em God Mode. Amém. Mas vamos em frente com as perguntas, então? Vamos lá. This football right here. We hung today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Oh! Let's go. 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 I'm a Baltimore Raven. Do Raul Sá a gente já respondeu, então eu vou matar aqui. Então, vamos passar para a segunda pergunta dele. O Los Angeles Chargers já é nosso principal concorrente a Wild Card. Quer fazer o seu monólogo de novo, Gélio? Não, cara, assim, acho que a gente tem alguns concorrentes. Não acho até que a gente pode descartar o Bengals. Eu acho que é outro time que tá aí na briga. Mas, assim, acho que a gente é o grande favorito. O Chargers também não tem o calendário mais fácil do mundo. Então, acho assim, se a gente perder a vaga, é incompetência nossa. Não tem... Basicamente. Não tem outro caminho pra falar. Mas sim, acho o Chargers um bom concorrente, sim. Acho que dos times que tá brigando é o melhor, sinceramente. Acho melhor que o Raiders. O Thiago Silva manda umas 4 perguntas de uma vez só. Primeira, fazendo o paralelo entre as derrotas para Titans e Bears nesse ano e para Jets e Giants no ano passado. Eu acho que eu vou fazer uma correção. Eu acho que o problema no ano passado não foi nem derrota contra os Giants, foi contra o Washington. Podemos apontar no final da temporada como jogos que podem ter custado a vaga aos playoffs mais uma vez? Eu estava pensando nisso hoje de manhã e pensando no que a gente tem, assim, nas previsões que nós fizemos e pensando no que tem acontecido, fazendo minhas as palavras do Giba também no podcast passado, a gente perdeu para os Jaguars, mas compensamos com os Raiders. Que a gente achava que ia ganhar dos Jaguars e perder dos Raiders. Foi ao contrário. A mesma coisa eu acho que acontece com o Chicago, com a derrota pro Chicago Bears. Nós perdemos pros Bears, mas ganhamos contra os Packers, que é um jogo que a gente contava com uma derrota. Então eu acho que conseguimos compensar. E o jogo contra o Titans também, eu já apostava numa derrota. Então eu não vejo um paralelo tão forte quanto a campanha do ano passado. Não sei vocês. Eu acho que a questão é que são derrotas que eram jogos vencíveis, né? Acho que esse é o paralelo que ele quis traçar. Eu acho que a derrota pro Jets do ano passado é inaceitável, assim como a derrota pro Bears nesse ano é inaceitável. Acho que essa questão do Giants é que a gente teve o domínio daquele jogo e perdeu no fim. Só que aí que, pra mim, eu vou discordar, porque eu acho que o Titans teve o controle do jogo a maior parte do tempo, fez as jogadas na hora que tinha que fazer. A gente teve nossa dose de incompetência para conseguir se colocar no jogo e talvez vencer ou levar para prorrogação, mas eu não senti aquele gosto de, deixamos se escapar e tal. Eu acho que o Titans manteve o jogo sob controle a maior parte do tempo. Eu acho que a questão do Bears é que a gente teve a chance de ganhar apesar de estar jogando pior. A gente, assim, se eu pensar, a 5 minutos do final do jogo a gente estava tomando uma surra. E a gente conseguiu empatar, levar a prorrogação, teve
começou com a bola no meio campo pra chutar o field goal e ganhar o jogo e não conseguiu. 2 vezes. Então, acho que isso que vai pesar nessa temporada, porque eu acho que a gente vai pros playoffs de qualquer jeito. Mas com 2 vitórias que a gente esperava, se a gente contar as vitórias que a gente não esperava, a gente podia estar brigando pela divisão. Essas 2 derrotas que a gente teve que foram ruins, que a gente não esperava, se a gente tivesse ganhado, a gente estava ali perto dos Steelers. Não vai acontecer. Era pra estar um 7-3 bonito hoje, né? Pois é. Segunda pergunta, os últimos QBs, alguns de qualidade muito questionável, inclusive, que jogaram contra a defesa dos Texans, têm tido sucesso no jogo aéreo. Com o retorno do Ronnie Stanley, é esperada uma das melhores atuações do Flacco na temporada? Eu acho que não, porque a questão não é nem uma melhora do jogo aéreo. O Flacco não se sente confiante para passar. E nós também não temos um corpo de recebedores que seja, meu Deus do céu, que maravilha. Eu não sei se o Flacco vai fazer a melhor partida dele. Acho que nenhum jogo ele vai conseguir superar o que ele conseguiu fazer com o Oakland Raiders, que aquilo ali é realmente um ponto fora da curva. Eu acho que se a gente conseguir correr bem com a bola, o que não tem acontecido no Texans em termos de média, eles cedem 98 jardas por jogo, talvez ele consiga jogar bem, mas não é uma coisa que assim que eu contaria que o Flacco vai ter a melhor partida da temporada, não. Acho que pode ter uma partida razoável, mas vamos ver, né? Tomara que ele comece a entrar no God Mode. O Flacco, naturalmente, ele começa a jogar melhor no frio, eu não sei porquê, ele consegue jogar bem no frio. É uma característica dele, até por isso que ele joga bem em janeiro. Vamos ver se ele começa a melhorar agora que a temperatura vai caindo. A dor nas costas, o frio alivia a dor e aí ele consegue jogar direitinho. Pelo contrário, né? Cai floquinho de neve, assim, dá aquela relaxada nas costas dele, aí ele fica mais de boa. É assim mesmo que funciona. Justamente. Exatamente assim que funciona. Falando, pô. Com o touchdown do Collins na Red Zone e a volta de Woodhead, podemos e torcemos para, nesse caso, ter visto os últimos dias de Buck Allen na Red Zone com o time? Por favor. Acho provável, eu diria. E eu achei estranho, mas aí eu acho que entra o fator lesão. O West ficar de fora do jogo e o Allen ter sido relacionado na partida, porque o Buck Allen não é... Assim, se for para escolher entre um dos dois, eu escolho o West. Então eu acho que talvez com um pouco mais de tempo de treino, o West volte a ser o segundo running back, vai pro jogo ali, porque a questão que foi justificada é que o West não contribui pro time de especialistas e o Allen contribui. Então o West acaba perdendo a vaga por causa disso. Mas eu não levaria o Buck Allen no lugar do West, não. Inclusive, eu acho o West melhor corredor do que o Buck Allen, na boa. Mas ele ué. Pô, eu não tenho a menor dúvida disso. Próxima pergunta. Após o bye, retorno de jogadores, o ataque não demonstrou aquela evolução que o John Harbaugh estava animado em falar. Até que ponto a falta do Ronnie Stanley e até as condições climáticas comprometeram a atuação do time, ou é simplesmente difícil mesmo de se esperar qualquer coisa à frente nesse setor com o atual coordenador ofensivo? Cara, cada jogo a gente tem um problema diferente no ataque, né? Quando não é o recebedor que dropa, é o Flacco que joga mal. Quando não é o Flacco que joga mal, é a linha ofensiva que é uma piada, ou o running back sofre fumble. Então, dessa vez, a culpa eu acho que é muito mais da linha ofensiva do que em todas as outras peças. Assim. Os recebedores não foram tão mal, a gente não teve grandes drops, nem nada do tipo. O Flacco fez uma partida decente, o Alex Collins tirou a leite de pedra, mas a linha ofensiva foi horrível. Então, eu acho que dessa vez a culpa é mais da OL mesmo. Talvez o retorno do Ronnie Stanley ajude bastante. Eu acho que se o Ronnie Stanley estivesse nesse jogo, a gente teria tido uma vitória um pouco mais tranquila. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar também, que dá uma melhora muito grande pro ataque dos Ravens, Perryman esse jogo esteve no banco. Tem uma pergunta sobre isso. Tem? O banco não foi... Reforço. Tem algumas perguntas sobre isso, na verdade. Bom, porque aqui com a galera do Fantasy ninguém tocou nesse ponto. A última pergunta do Thiago Silva. Se o time receber ou recuperar a bola por volta além de 30 jardas, vocês são a favor de mandar o o Justin Tucker e garantir os 3 pontos logo? Nossa senhora, eu consegui me dar branco no Justin Tucker, cara. Parabéns pra minha cabeça, hein? Isso é obviamente uma pergunta de que tá brincando. Depende da situação, né? Mas assim, em geral é melhor você gastar o relógio, tentar correr, tentar ganhar touchdown. Se não conseguir, você chuta. Assim, é assim que funciona o jogo. Desde o jogo contra o Miami Dolphins, eu tô naquele modo. O time conquistou first down na área de 30 jardas. Já começa a gritar: põe o Tucker no campo, pelo amor de Deus.
Eu não consigo confiar nesse ataque. Aqui no grupo do Fantasy é só isso. Tem aqui no Twitter, vamos lá. O Mergano perguntou: em uma possível ida aos playoffs, qual será a maior deficiência do time e por quê? L? Eu acho que é o ataque em geral, mas mais o ataque aéreo do que o ataque terrestre, assim. Eu acho que, a não ser que aconteça uma evolução que a gente não espera e que a gente não enxerga vindo, né? Eu acho que o ataque aéreo vai ser preocupante e a gente vai depender demais da linha ofensiva conseguir abrir espaço pro Alex Collins, um jogo sólido. Porque a gente não tem conseguido passar a bola com regularidade nas rotas intermediárias e avançar bem, ter um jogo aéreo sólido para complementar o jogo corrido que vem funcionando. Isso é o que vai atrapalhar mais durante esses playoffs. A posição que mais deixa a desejar são os duas vagas de guarda. Assim, é o que mais limita nosso ataque. Vamos lá, os Steelers Brasil. Esse aí a gente não precisa nem responder a pergunta, né? Ignora. Eu acho bom responder. Eu acho bom responder, não por ele, mas é porque uma pergunta dele é um serviço de utilidade pública. Quais jogadores vocês indicam para o Fantasy do Ravens? Alex Collins? Ele rendeu 13 pontinhos essa semana. O Alex Collins é o único que eu diria, pegue sem problema nenhum. Os outros dependem um pouco mais. Eu acho que o Macklin dá pra ser usado. O Macklin e o Wallace dá pra usar. Eu tenho do jogo. Eu tenho o Macklin na nossa liga até, eu acho. Se eu não me engano, eu tenho ele na nossa liga. E volta e meia ele rende alguns bons pontinhos, assim, mas não é um jogador regular. Eu acho que o Collins é o mais regular do time. Isso. E eu acho que se a liga for grande e você tiver um espacinho no banco, pode pegar o Woodhead pra ver no que vai dar. E se for defesa aberta, aí sim, você tem algumas opções. Eu acho que o Tony Jefferson é um cara que pontua razoavelmente regular para defensive back, porque ele tem bastante tackle. O CJ Mosley. Tony Jefferson. Tá bom. Ele tem uma média de ponto alta para fantasy. Não significa que ele tá jogando bem, mas ele tem uma média de ponto bem interessante para fantasy. Essa rodada, por exemplo, ele teve 4 pontos. O CJ Mosley tem que ser um dos primeiros linebackers que vai ser escolhido em caso de defesa aberta também. Mas são jogadores assim mais... O Tucker também. O Tucker é o melhor kicker, tem que ser o primeiro a ser escolhido. Porra, eu não sei quem que tem o Tucker na nossa liga de fantasy aqui, mas me dá uma raiva de vez em quando, cara. Ele nem tem ido tão bem nessa temporada, porque ele não tem tido tantas oportunidades de chutar, mas... Eu troquei por ele numa liga Dynasty que eu tenho. Eu dei uma escolha de terceira rodada pra pegar ele. Eu sei que tem um Zé Ruela nessa liga que trocou o Antônio Brown pelo Fitzpatrick aí. Eu não vou falar quem é, tá, mas... Fitzgerald. Não, foi Fitzpatrick, não foi? Não, cara, foi o Fitzgerald. Fitzgerald? Então tá bom, foi Fitzgerald. Foi o wide receiver. Se fosse o Fitzpatrick, ia ser um assalto, pô. Aí... Foi o Fitzgerald e o Doug Martin. Verdade, tinha que dar uma surra num cara desse. O Marcos Vinícius. Flaco conseguirá terminar a temporada com mais touchdowns do que interceptações? Não. Fez silêncio. Desculpa, não vai não. É uma pergunta difícil, eu acho que não. Assim, se ele ligar o modo Deus nos playoffs, quem sabe, mas até lá... A diferença de 2, ele tem 9 touchdowns e 11 interceptações. Mas, assim, a gente precisa que ele tenha algumas partidas sem lançar interceptações e lançando touchdown, que não tem acontecido. Então, acho difícil. Ele tem 3 jogos que ele lançou mais touchdowns do que interceptações. 3 em 10. Michel Sabino. Você e o Casa do Corvo comemoraram muito ao ver que o Perriman estava inativo para o jogo? Sim ou com certeza? Eu vou ficar quieto nessa pergunta, então. A minha resposta, eu defino na GIF que eu soltei pra galera hoje no Twitter, no grupo do Fantasy. Assim, eu não gosto de comemorar um erro do time. Foi um erro do time, a escolha, e sei lá, não comemorei porque ele estava inativo. E até pelo ser humano, sabe? Acho que eu fico... É foda, imagina a cabeça do cara nessa situação. O Rabo, depois do jogo, na entrevista... Mentira do Giba, porra. Comemorou pra caralho. Ô, Giba, pensa pelo ponto de vista oposto agora. Pensa que o time conseguiu enxergar um erro e consertou isso. Não, eu acho que foi o certo. Eu não falei que foi uma decisão errada, foi uma decisão correta. Tinha que ser feita, ele não tá jogando bem e foi retirado do time. Eu não comemoro porque é um erro do time, pelo ser humano, pelo cara. O cara, porra, imagina a cabeça do cara nessa situação. O cara, ele se sente um fracasso, tá ligado? E o que ele é. Então... Você acha que ele ficou no banquinho tipo aquele kicker do Tampa Bay Buccaneers, é isso? O Aguayo, coitado do Aguayo. O que ele é? Eu acho que no momento ele é um fracasso. Você vê o beat slap, né? Não, esse ser humano é um fracasso.
Não, eu tenho pena do ser humano, eu não comemorei, mas ele é um fracasso. Então, o Harbaugh na coletiva... Esse é o Giba. Ele até falou que essa retirada do Perriman da partida foi meio que um reset para ele, que ele espera ver um Perriman mordido nessa semana nos treinamentos, um cara com sangue nos olhos mesmo, e que espera que ele se recupere para essa temporada, que ele deve jogar ainda nessa temporada. Mas assim, eu acho que foi uma tentativa do time de mexer com a cabeça dele, de botar ele mais centrado, mais focado, porque os erros dele são erros de quem não tá concentrado mesmo, assim. É um cara que até as bolas fáceis ele tá dropando, então é falta de concentração, porque a bola tá na mão dele e ele solta. Então isso não é um erro, não é só técnica, é falta de concentração, de foco no jogo, ele não tá concentrado. Então eu acho que esse movimento foi um movimento de meio que, meu irmão, a gente tá tentando de tudo, se tu não contribuir, tu vai perder tua vaga. Então é mais pra mexer com a cabeça do cara mesmo. Foi mais ou menos o que o Doug Peterson fez com o Aguilar na temporada passada, só que ele foi um pouquinho mais paizão, né? Ele falou que o cara tava com problemas psicológicos, que já não era mais uma coisa de futebol, que ele precisava se preocupar com o ser humano, e por isso que ele não relacionou ele para uma partida da temporada para ele se centrar e recomeçar. E deu certo esse ano. O Aguilar, apesar do jogo terrível que ele teve ontem, que me fudeu no Fantasy, ele faz uma boa temporada. Vocês perderam o Gilberto Pérez pistola no Twitter. Ah, pô, tá de brincadeira. Filha da puta, além de não ajudar, ele atrapalhou, cara. O pior é isso, ele teve menos 0.2. Como é que o ser humano consegue isso? Ai, meu Deus do céu. Mas aí... Causos do Fantasy. Ele o Dak Prescott negativou também, não tem? Não negativou? Sim, ele teve menos 1 e alguma coisa. Esse no Fantasy do Fumble na net, esse filho da puta me fudeu. O Dak Prescott, ele tem uma liga que é o jogo que ele fez tipo menos 14, um negócio assim. Porque tem umas configurações diferentes de pontuação. Não, e aí o Aguilar faz uma boa temporada apesar disso, assim. É a melhor temporada da carreira dele. Ele recebeu mais touchdowns, mais jardas, mais tudo nesse ano. E na jogada do touchdown no lado dele, foi uma jogada bonita dele. Se o joelho não, por milímetros o joelho não encosta no chão, seria um baita de um touchdown. Então é um cara que o Eagles conseguiu recuperar. A gente tem que recuperar o Perriman, mas assim, o Perriman nunca foi uma estrela. O Aguilar era uma estrela universitária e era uma estrela no high school. O Perriman não. Então a gente tem, sei lá, ele tem potencial físico, mas tecnicamente ele não é um dos melhores. E psicologicamente, claramente, ele não tá bem. E agora lá vem ele. Hey, yo, K.A. man, it's your boy Rip the Ruler. I had to come back and do it again. Yeah, this time the Literally the Ravens remix. We gon' kill it. I done brought the whole city with me. You ready? Yo, let's go! Okay, yeah! Bloco do Júlio, vamos lá. Como resolver o caso do Terrence West? Rapidinho. Podemos ficar com 4 running backs? Rapidinho. É muito bom ver que o Giba, a cada semana, que ele cria uma vinheta mais desanimada que a outra. Totalmente protocolar, né? Uhum. É só pra dizer que tem. Não, você já devia ter feito essa vinheta automática pra não precisar fazer ela com a boca. É que eu gosto da naturalidade. Ficar repetindo cansa. Vamos lá, como resolver o caso do Terrence West? Podemos ficar com 4 running backs? Eu cortaria. A gente discutiu isso, né, semana passada ou retrasada. É o que a gente falou na época, a gente cortaria o Buchanan. Nessa circunstância eu cortaria o Buchanan e ainda subiria o Adeboerro do practice squad, porque a gente tá com carência de recebedor, o Buchanan não é um recebedor, não é um running back, não é nada. Então você corta ele e sobe um recebedor do practice squad. O Giba tá afiado hoje. O Perriman é um fracasso. O Buchanan ele não é nada. Vai, fala mais mal de alguém aí, vai lá. Vamos lá, 2. A que se deve a instabilidade da nossa defesa? Tem ótimos jogos e depois péssimos jogos. O que está faltando para estabilizar isso? Pra começar o ataque fica mais em campo, né? Porque não adianta nada você querer que a defesa faça alguma coisa se quando chega do meio do jogo pra frente ela já tá totalmente esgotada porque a gente não fica em campo. Eu acho que são 2 fatores da questão do ataque que prejudicam demais a defesa. Primeiro, ficar pouco tempo em campo, que cansa a defesa chega no final do jogo esgotada. E segundo, que em muitas situações ela já entra em campo numa situação desfavorável. Porque não é sempre que você consegue forçar um three and out, mas às vezes você consegue forçar um punch quando o time chega no meio do campo, quando o time tá ali perto do meio do campo, então passou um pouquinho no meio do campo. Então, se dá first down, mas consegue parar. Quando você já entra numa situação que o time já entra em campo na red zone,
muitas vezes ele vai ceder ponto. Então, apesar de não estar cedendo muitas jardas nas últimas semanas, a gente tem tomado muitos pontos por causa disso. A defesa já entra em campo em situação desfavorável. Eu acho que, em termos de time, completamente a gente tem que melhorar, e aí a defesa vai começar a se destacar. Nesse jogo que o ataque conseguiu não sofrer tantos stand-outs e ficar um pouquinho mais de tempo em campo, nossa defesa foi excepcional. 3. Fazendo milagres, mas ontem o Howard de novo entregou um sack. Precisamos de um novo offensive tackle no draft? Cara, eu acho que tem a ver mais com idade mesmo. Ele não é um cara muito jovem, então o Ravens tem que pensar, né, em trazer novas peças para essa linha ofensiva. Mas eu acho que não é uma das prioridades do draft, né? Eu acho que a nossa linha ofensiva completa, ela é uma defensiva bem interessante, com o Ronnie Stanley, com o Alex Lewis, com o Jensen, com o Yander, com o Howard. É uma linha ofensiva assim, que não deve muita coisa. É claro que quando você tem o Austin Howard jogando com o escuro do lado dele, a produtividade dele piora porque ele tem um jogador pior do lado dele. E aí dificulta um pouco mais. Mas assim, tendo o Yander, eu tenho certeza que ele vai crescer. A gente vai ter uma defensiva bem sólida. Eu acho que vai pegar um tackle ali, talvez na segunda, na terceira rodada, e ser o futuro do time na posição. Quando o Howard já estiver mais velho, aposentar, a gente tem um cara para assumir o posto. Mas assim, pegar na primeira rodada, eu acho que eu não pegaria, a não ser que, sei lá, a gente, por algum milagre da natureza, fique no final da primeira rodada, e aí, de fato, o melhor jogador disponível seja um tackle. E aí, eu acho que vale o risco. 4. Para que estamos assumindo oficialmente que o Perryman é um bust, o que fazer com ele na próxima temporada? Ele tá sob contrato, ou você corta, né? E não vai não vai fazer muita diferença, ou você vai deixar ele no elenco, vai ser o 5º, 6º wide receiver, e pronto, é isso. Ele vai existir por aí. Tem. A questão é, ele tem um contrato de calor, não tem porque você cortar um cara em contrato de calor. Por mais que seja um contrato de primeira rodada, também não é nenhuma maravilha, foi uma escolha, foi a 16ª escolha, então não é uma escolha tão alta, o contrato não é tão alto. 25ª, eu acho que foi 25ª. Então, eu acho que o que tem que fazer com o Perryman é tentar recuperar ele no ano que vem. Esse ano já era mesmo, eu acho que o cara não tem mais cabeça pra jogar direito esse ano, acho que não vai explodir a partir de agora, tirou ele do time e vai voltar voando. Mas assim, não exercer a opção de 5º ano, óbvio, isso não vai ser feito, não tem que ser feito, porque é isso que eu ia falar. Pelo amor de Deus. Vai exercer a opção de 5º ano. Isso não vai ser feito, não tem que ser feito, porque é uma opção cara e ele não tá jogando bem. Então, deixar claro que é o último ano de contrato dele e tentar recuperar o cara. E aí, se ele for bem, assim, tentar renovar com ele, mas eu acho que não é o caso. Dificilmente ele vai conseguir ser consistente. Mas eu acho que vale tentar ainda, o último ano de contrato de calor dele. Se não conseguir, aí vai embora. Não perde nada por tentar, né? O contrato é barato, então... Pois é, exatamente isso. Não é um grande risco. O time não tá se arriscando ao tentar recuperar o cara por mais uma temporada. 5. Enfim, ontem o Harbaugh deu mais chances de jogo para o Balser, para o Tim Williams e para o Humphrey. Os segundanistas também brilharam, Judon, Harry e Onassor. Esse é o caminho do futuro para a defesa? Basicamente sim. Ter os jovens produzindo. O Balser nem teve tanto espaço, mas produziu bem quando entrou. O Tim Williams teve 2 tackles no jogo, que de espaço também, mas que ainda não está conseguindo ser aquele pass rusher que a gente viu no college, mas de fato é uma mudança complicada para qualquer jogador, porque você pega um nível físico muito acima. A diferença de uma linha ofensiva de college para uma linha ofensiva de NFL é muito grande. Então eu acho que é um cara de futuro, mas que não é para pensar agora também. O Balser ele ainda tá sofrendo pelas queimadas que ele sofreu em Londres, ou o time realmente tá querendo ir devagar com ele por conta dele ser calouro? Acho que tá indo devagar e de fato você tem na posição jogadores jogando bem, você tem o Judon jogando bem, até o Zadarius Smith não é o pior do mundo, não. Tem o Suggs também que, apesar de ser veterano, tá indo muito bem, então não tem por que você apressar o desenvolvimento dele. É o mesmo caso do Humphrey. Você não precisa botar o cara, porque você tem um cara produzindo ali, um veterano, então você pode desenvolver o cara com calma para no futuro ele ser titular. Lembrando que, além de todas essas peças que ele citou, ainda tem o Brandon Williams, tem o CJ Mosley, tem o Michael Pierce, tem o Tavon Young. Então, nossa defesa é cheia de peças jovens e talentosas. Acho que é um futuro bacana aí. 6ª pergunta. Além do Jimmy Smith, quem tem chance real de ir ao Pro Bowl? Pensar. O Justin Tucker, sempre.
Não acho que... Não sei se por merecimento, mas por nome, né? Porque eu tô tentando pensar em algum kicker da AFC que tá fazendo grandes coisas também. Acho que por merecimento também. Assim, ele só errou o que realmente era bem difícil de acertar. Assim, ele errou um de 58 e um de 62 jardas. E... Um bloqueado. 62, ele um bloqueado de 48, se não me engano. Mas o de 62 que ele errou por precisão e não por força. O chute chegou lá, mas não foi no meio, passou um pouco à direita. Mas eu acho que o CJ Mosley também não é impossível, é um cara parado. O Brandon Williams talvez não vá por causa da concorrência, mas é um cara que tá indo muito bem também. Acho que o Stanley e o Jensen têm alguma chance. O Edel pode ir principalmente por nome e pelos números, né? Por interceptações. 4 interceptações e tal. O Stanley eu acho que não vai. Vai ser a primeira vez em 10 anos que a gente vai ter um left tackle que não é o Joe Thomas. Né? 10 anos eu acho que não, mas acho que 8 é a primeira vez que não vai ser o Joe Thomas, o tackle da AFC. Então abre a possibilidade de ser o Stanley. Mas aí você tem o Livans, tem outros nomes bons também ali, então não sei se o Stanley vai, não. Eu acho que o Stanley ele não tem tanta mídia e ele também não tá fazendo a melhor temporada da história do mundo, não. Ele teve alguns momentos de atrapalhadas. E o Flaco deve ir também, né? Claro, o Flaco vai. Ah, certeza. O Chuck Clark deve ir também. O Chuck Clark vai como especialista. O Anthony Levin, né? Como especialista. Ele costuma ir como especialista. 7. Devemos renovar o contrato com o Mike Wallace. Temos cap ou deixamos partir? O nosso cap vai abrir bastante dinheiro pro ano que vem, assim, por causa do dead cap. A gente tinha 20 milhões presos em jogadores que já não estão mais na franquia. Esse dinheiro abre, então dá uma tranquilizada. A gente não tem tantos jogadores para renovar pro ano que vem. Acho que só o Ryan Jensen e os restritos que tem que renovar. E o Collins, mas o Collins é restrito, então a gente vai ter a opção e vai ser mais um ano com um contrato baixo. Não vai ser tanto dinheiro assim. A não ser que a gente resolva já prender ele por mais tempo e acerte uma renovação. Depende de quanto o Mike Wallace vai querer para ficar. Exatamente. Um jogador veterano já, que não deve ter tanto mercado, e ele com pouco dinheiro, talvez eu renovaria. Assim, se ele aceitar um contrato de uns 3 ou 4 milhões no máximo 3 anos, assim, por ano, né? 3 a 4 milhões por ano. Eu acho que dá para renovar. Mais do que isso, eu acho que é inviável. Tá, temos uma pergunta de última hora aqui do Rafa Fabregas. Esse ataque é o bastante para nos levar aos playoffs? Porra nenhuma. É o bastante por causa do calendário e por causa do nível da defesa, que deixa ele em situações mais gerenciáveis, mas... Em condições normais... Exatamente. Pode falar. Em condições normais nunca seria. Pois é, mas com o nosso calendário, do jeito que se abriu pra gente, assim, em termos de lesão, de times caindo de produção, e com a defesa jogando muito bem, ele é o suficiente para ir pros playoffs. Assim. Se é suficiente para ganhar nos playoffs, eu acho que não. A gente pegando o Jaguars ali, a gente vai sofrer de novo. Mas com o que tem de calendário pela frente agora, acho que não é nenhum absurdo, né? Só uma nota antes da gente fechar, o Donald Trump tá putinho com o Marshall Lynch. Eu vi. Com o Marshall Lynch? Porque ele ficou em pé durante a execução do hino mexicano e se ajoelhou quando executaram o hino dos Estados Unidos. Bom, senhoras e senhores, é isso. Vamos aguardar agora esse Monday Night Football feliz, com o coração aquecido. Senhor Gilberto Pérez, senhor João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença, pelos comentários, pela participação. Fica aqui meus parabéns também ao senhor Gilberto por ter comentado o jogo em loco com o pessoal das meninas do NFL. Em loco não, em loco, entre aspas, né? Ao vivo. Alguns milhares de quilômetros de distância, né? Em loco, em loco vocês risquem e coloquem ao vivo, falha nossa. Mas parabéns pelo trabalho, parabéns também às meninas do NFL Louisiana Club, o SC na Rede, The Playoffs, por esse trabalho bacana, continuem assim. Você que está nos escutando, muito obrigado também pela audiência, muito obrigado por estar aqui até agora, não se esqueça,
facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos Twitteres, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @JGGL. É isso, esperamos grandes coisas para segunda-feira e até semana que vem, gente. Muito obrigado. Jim's gonna cry about it. How the Superdome is where